O Supremo Tribunal Federal, hoje, deu provas de que este poder não pode continuar mais deste jeito. Essa decisão desse ministro Marco Aurélio, concedendo liberdade a todos os presos que estão com condenação já em segunda instância, é um absurdo. Mas vamos explicar para vocês rapidamente para que vocês entendam. A pessoa é julgada, por exemplo, em Araras e é condenada criminalmente. Aí ela vai para São Paulo, para o Tribunal de Justiça, e lá é mantida a condenação. O que ocorre é que, se ele apelar para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo, uma terceira instância, antes ele podia apelar em liberdade, hoje não mais. Porque em outubro o Supremo, todos os 11 ministros, certo, julgaram a questão e por 6-5 foi mantida a decisão que diz o seguinte: os condenados em segunda instância em São Paulo não podem mais recorrer em liberdade. E por isso o seu Lula foi preso. Eu, particularmente, sempre fui contra isso. Sempre, porque eu acho que a Constituição permite o direito da pessoa a apelar em liberdade. Sempre fui contra, certo? Até que se mude a Constituição ou o Código de Processo Penal. Mas, depois que o Supremo, que é a última palavra, decidiu que a prisão era possível, certo? Eu tenho que respeitar o Supremo. Agora, eu tenho que respeitar o Supremo, todos nós temos que respeitar o Supremo, e um ministro do Supremo, esse senhor Marco Aurélio, desrespeita a decisão de todos, do pleno. Do pleno é o seguinte: pleno é o julgamento dos 11 ministros. Esse cidadão, numa canetada, só posso dizer mal intencionada, libera todos os presos, sem ouvir o plenário que já em outubro tinha decidido que isso não é possível? Francamente, eu tenho 41 anos de advocacia. Já achava que o Supremo não tinha mais solução. Enterrou o Supremo. O senhor Marco Aurélio, o senhor enterrou o Supremo. Está certo que o presidente Dias Toffoli cancelou, cassou a liminar em questão. Mas o senhor ministro encerrou o Supremo. E leva a nos acreditar que tem que se dar um jeito nisso. O presidente Bolsonaro, os deputados, os senadores não podem mais permitir este absurdo com o maior tribunal do Brasil. Chegamos a uma posição vergonhosa, lamentável, porque não dá para entender como um ministro, desrespeitando uma decisão do pleno, ou seja, dos 11 ministros, 6 votaram a favor da prisão e 5, inclusive ele, contra, mas ele nunca jamais poderia, com uma canetada, mandar liberar todos os presos. Isso cheira muito mal a justificar realmente uma intervenção no Supremo Tribunal Federal.